Olá pessoal, eu sou Igor Miranda e eu serei o seu professor de História na área de Ciências Humanas. Na aula de hoje, falaremos sobre o protagonismo feminino que foi silenciado nas narrativas históricas, dando a impressão que a história pertence apenas ao gênero masculino. Olhar o passado, privilegiando a história feminina, é revelar as lutas das mulheres pela ampliação e conquista de espaços para além do espaço doméstico. Se nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de silenciamento e esquecimento. Aqui eu gostaria de começar com uma informação bem importante que a gente não pode perder em mente. Você sabia que as mulheres são a maioria da população brasileira e da população mundial? Mas apesar disso, quando você abre os livros de história, quando você olha para os meios de lideranças, para os espaços ocupados, as mulheres não são maioria. Elas são maioria na população, elas são a maioria da sociedade, mas elas não ocupam a maioria dos espaços. Vamos entender como isso se explica, como é possível e por que isso acaba acontecendo. Olha, em grande parte, a gente pode dizer que a história oficial, aquela história que você aprende na escola, aquela história que está nos livros, é uma história masculina. Quantos nomes você poderia citar de mulheres que aparecem em posição de liderança, em posição de destaque, nos livros de história, nos monumentos, na narrativa oficial? Bem poucas, não é verdade? Você tem dificuldade, precisa parar para pensar. Ao passo que nomes masculinos, nós temos uma lista interminável desses personagens. É porque a nossa história oficial é também uma história masculina. A presença da mulher acaba sendo uma exceção. Em alguns casos, quando ela aparece sempre como um acessório ao homem, sempre atrás de um homem, ou ligada à figura masculina de um marido, de um irmão, de um pai, dificilmente ocupando o centro, dificilmente sendo protagonismo aqui. Isso só reafirma o papel de dominação masculina dentro da nossa sociedade. E eu não estou falando somente de Brasil, não. A gente pode estender isso para o restante do mundo todo. Você vai ver isso se repetindo também em outras sociedades. O que significa dizer que isso é um lado negativo da história, da narrativa história. Porque nós temos a impressão que metade da humanidade simplesmente não participou, simplesmente não está presente no curso da história, nos acontecimentos. É como se não estivesse lá quando as coisas aconteceram. Bom, nós temos algumas mulheres que você ou já ouviu falar ou conhece de cabeça. Seja porque você tem um nome de rua, nome de uma praça, nome da escola, ou elas são homenageadas. Essas mulheres acabaram tendo um papel de destaque e elas só conseguiram ocupar esse papel de destaque, serem lembradas, porque elas têm feitos extraordinários no período em que elas viveram. No caso do Brasil, eu posso citar aqui para você Ana Nery, ou Anita Garibaldi, ou ainda Maria Quitéria de Jesus, que foi uma voluntária na Guerra de Independência, uma mulher lutando no primeiro exército brasileiro. Claro, Maria Quitéria não aparece como mulher, é mais tarde que ela vai ser descoberta como mulher, mas ela estava ali no campo de batalha lutando. Aliás, a história dela é bastante interessante. Ou uma das mulheres mais famosas que você conhece na história, em posição de liderança, é Joana d'Arc. Aqui, vamos nos atentar para a origem social dessas mulheres. De que grupo da sociedade elas são? Principalmente, de que grupo étnico elas pertencem? Nós estamos falando de mulheres que pertencem a um grupo mais privilegiado, uma posição mais confortável, que são mulheres brancas. Isso é o que aparece em comum para elas. E aqui a gente
ao falar desse silenciamento de parte das mulheres, a gente vai trazer o Chico César para mostrar para você que boa parte das mulheres também é silenciada, mesmo quando nós trazemos algumas mulheres para a posição de destaque. Nessa música super conhecida do Chico César, Mama África, olha os traços femininos que ele está mostrando. Olha a figura da mulher que ele está retratando para você. A mulher de origem simples, a mulher batalhadora, a mulher ligada às etnias, às minorias, a Mama África. Tá lembrado daqueles nomes que nós citamos de mulheres? Elas não têm nada a ver com a Mama África do Chico César. Então, mesmo quando nós falamos de mulheres em posição de destaque, em protagonismo, a gente silencia uma boa parte dessas mulheres. Esse é o momento, então, de dar voz para essas mulheres que foram silenciadas e oferecer um novo olhar para a presença feminina na história. Aqui eu ofereço para você alguns exemplos de vários que eu poderia citar. Eu vou trazer para você Maria Firmina dos Reis. Ela é uma das grandes escritoras que você tem. Escreveu Úrsula, que é um romance abolicionista brasileiro que defende a causa da abolição. É preciso lembrar que Maria Firmina dos Reis, ela era negra. Curiosamente, na imagem você pode perceber que ela está sendo retratada com traços de uma mulher branca. Mas os relatos que se encontram de Maria Firmina mostram uma mulher de 1,58 com traços marcantes de uma mulher africana. Não essa forma de mulher de origem étnica branca. Nós podemos citar, por exemplo, Antonieta de Barros. Antonieta de Barros é uma das grandes lideranças e inspiração do movimento feminista no sul do Brasil, movimento feminista catarinense. Ou, por exemplo, Hilária Batista de Almeida, a tia Ciata. Impossível você falar do samba, impossível você falar da música e da cultura brasileira sem falar de tia Ciata. Aqui eu trago para você um material cujo link está na nossa plataforma. Vai lá, acessa, dá uma olhada, que apresenta para você um pouquinho da tia Ciata. Solta o vídeo. Você vai conhecer um pouquinho da tia Ciata e da importância que ela tem para a música e para a cultura brasileiras. Isso aqui era a Praça 11. Era a capital de um reino chamado Pequena África. Um reino imaginário que reunia boa parte dos negros que viviam no Rio de Janeiro nos anos logo depois da abolição. Um reino que seguia a religião, a arte e a culinária da Mãe África. Um reino do qual eu fui rainha. Cheguei aqui, ainda no século XIX, já mulher feita, vinda da Bahia, onde os orixás me presentearam com o dom de fazer quitutes. Fazia doces em casa e vendia na rua. Nessa época, morava no centro e trabalhava por lá mesmo. Estava quase começando o século XX, quando me mudei para a Praça 11. Os negócios iam bem e a casa era grande. Festa, seja para orixá ou para a gente mesmo, era a minha especialidade. Tinha sempre comida no fogão e música pela casa toda, do chorinho ao partido alto. Os meninos bons de música viviam lá, como Pixinguinha. Uma das histórias sobre a minha casa diz que, pelo telefone, o primeiro samba a ser gravado em disco foi composto lá. Dizem que eu fui até uma das autoras, mas esse mistério eu deixo para os pesquisadores. Eu morri antes dos desfiles das grandes escolas começarem, mas até hoje eu vivo em cada baiana que entra na avenida. Eu sou a tia Ciata. Sou uma cidadã negra brasileira. Nisso, orixás e gente são iguais. Adoram uma boa festa, disse tia Ciata. E eu digo, sou Leci Brandão, sou uma cidadã negra brasileira.
Já que nós estamos falando da presença de mulheres, da importância das mulheres, a gente vai destacar os espaços que essas mulheres ocupam e a contribuição que elas dão para o progresso da nossa sociedade. Na nossa plataforma você vai encontrar um documentário do UOL. Nesse documentário, nós vamos mostrar para você algumas mulheres que participam do cotidiano, da evolução da sociedade brasileira, que contribuem bastante para a melhoria da nossa vida e para o progresso do nosso país. Eu destaco para você os intervalos 30 segundos a 2 minutos e 27. Dá uma olhada nesse pedacinho. Mulheres também contribuem para o desenvolvimento não somente da cultura, mas também da tecnologia. Que eu tenho vários nomes que eu posso citar para você que são importantíssimos para a informática, para a computação, para as tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia. Irmã Mary Keller foi uma religiosa da igreja e que se dedicou bastante ao uso da computação para melhorar a educação, o nível de educação dos adolescentes, principalmente aqueles mais vulneráveis. A Condessa Lovelace, que é a primeira a criar um algoritmo, que a gente tanto fala hoje dos algoritmos e que é usado na programação de softwares que as redes sociais tanto empregam hoje. Olha, eu posso citar também Grace Hopper ou Carol Shaw. Lembra dos videogames? Lembra do Atari? Lembra dos jogos que você adora? Pois é, sem a Carol Shaw, eles seriam muito diferentes do que o que você vê hoje em dia. Bom, aqui eu trago alguns dados que nós conversamos lá no comecinho da nossa aula. Dá uma olhada na estrutura da nossa população. Isso aqui que nós temos é uma pirâmide etária e que divide homens e mulheres na nossa sociedade. Você pode perceber que as mulheres, elas são a maioria da nossa população. Você pode perceber que em todas as faixas etárias, as mulheres tendem a ser, às vezes mais, às vezes menos, um número maior que os homens. As mulheres também são a maior parte dos residentes no território brasileiro. Veja, elas estão um pouco à frente dos homens, o que significa que não somente nós temos mais mulheres, mas a maior parte das residências no Brasil também são mulheres. O que significa dizer que as mulheres são essenciais na economia brasileira e no progresso da nossa sociedade. As mulheres também, elas têm mostrado historicamente que elas são bastante empreendedoras e corajosas quando se trata de iniciar um negócio ou dar vida a uma ideia. Eu tenho aqui um dado para você do Sebrae de 2017. Aqui ele vai mostrar para você a participação de homens e de mulheres no empreendedorismo brasileiro, na nossa economia. Dá uma olhada aqui nesses dados e você vai perceber que quando se trata do estágio inicial, onde é mais arriscado, onde você não tem certeza se o negócio vai dar certo, as mulheres são maioria. O que significa dizer que as mulheres são muito mais corajosas que os homens quando se trata de empreender, de colocar uma ideia para acontecer. Elas são não somente muito mais empreendedoras, como também tendem a tomar mais riscos que os homens. Mas é que como as mulheres enfrentam dificuldades a mais que os empreendedores masculinos não enfrentam, você vai perceber que nos estabelecimentos que conseguem avançar, a maior parte são masculinos, as mulheres acabam ficando no caminho. Não por causa de capacidade, mas por causa dos obstáculos extras que são colocados diante delas. Mas ainda assim, a participação das mulheres quando se trata de empreendedorismo no Brasil não está muito atrás dos homens, mesmo com todos aqueles obstáculos. Para você conhecer um pouquinho mais sobre essas mulheres fascinantes, para você se aprofundar nesse assunto, visita a nossa plataforma
Dá uma olhada nos links que estão lá à sua disposição. Você vai se aprofundar mais, vai conhecer um pouco mais, eu tenho certeza que você vai gostar muito do material que está lá à sua disposição. Eu deixo você aqui com a mensagem da grande Antonieta de Barros. Ela diz que não basta existir, é preciso saber encher a vida do colorido do bem. Bons estudos!